Então eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, irmãos. Se você está assistindo essa gravação e está pela primeira vez aí no canal da Igreja Cristã Presbiteriana do Guará, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Inscreva-se aí no nosso canal, compartilhe o link dessa ministração, dessa aula de hoje. Essa é a nossa quarta aula de Escola Bíblica Dominical e sejam todos novamente bem-vindos, tá? Vamos orar? Pai querido, Deus amado, nós te damos graça por mais esse momento. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre a vida da tua igreja. Pedimos a tua bênção sobre o Brasil, Senhor. Pedimos a tua bênção sobre os mais diversos profissionais da saúde. Pedimos para que o Senhor abençoe, Senhor, os novos concursados que irão prestar concurso público. Pedimos que a tua bênção seja sobre a nossa família, a família daqueles que estão perto, dos que estão longe. Pedimos que o Senhor, ó Deus, faça um mover, Senhor, na vida dos teus filhos, aqueles que estão doentes, que o Senhor cure, aqueles que estão acamados, que o Senhor levante. Deus, que o Senhor nos guarde nesse tempo de dengue, de novamente Covid, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos proteja e nos guarde dessas situações, Pai, às quais estamos sujeitos. Pedimos a tua bênção também, Senhor, na exposição da tua palavra. Pedimos que o teu Santo Espírito abra nossas mentes e faça-nos entender a tua palavra e que possamos aplicar em nossas vidas para que o teu nome seja glorificado. Senhor, nós pedimos a tua bênção no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, aula 4, natureza do Espírito Santo. A aula passada a gente falou aí falamos um pouco sobre algumas heresias a respeito do Espírito Santo. Fizemos a distinção entre o que é heresia e erro doutrinário. Depois nós falamos também sobre conceitos, né, que a gente trabalhou a respeito da pessoa do Espírito Santo aqui. E hoje a gente vai tratar propriamente, né, da natureza do Espírito Santo, né? Na aula de número 3, que foi a última aula, eu trabalhei o Espírito Santo, o tema Espírito Santo entre os testamentos, Antigo e Novo. Dei a vocês aí algumas diretrizes, né, na hora de interpretar certos textos, tanto no Antigo quanto no Novo. E hoje nós vamos trabalhar mais propriamente essa questão aí da pneumatologia, mais especificamente a natureza do Espírito Santo, né? A gente vai definir melhor o que é natureza, haja vista que natureza, atributo, tem pertinência tanto para a teologia quanto para a filosofia. Na filosofia, o termo atributo tem um sentido, na teologia tem outro. Na teologia, o termo natureza tem um sentido, na filosofia tem outro. Nós ficaremos com a teologia aqui. Então, a gente verá que os mesmos predicados morais e espirituais atribuídos a Jesus e Deus são também conferidos ao Espírito Santo. Por atributo, por predicado, eu quero dizer as características, aquilo que a Bíblia afirma expressamente a respeito do Pai e do Filho, também afirma a respeito do Espírito. Tá? Não obstante, destacaremos igualmente a obra que só o Espírito Santo realiza, né? Aquilo que lhe é conferido propriamente. Embora, né, quando o Espírito está agindo, isso não significa que só o Espírito está agindo, porque a gente não crê na heresia que afirma, né, que só há, na verdade, Deus absoluto, né, chamado de unicismo. Falamos sobre isso aqui um pouco, né? E tem uma heresia que já foi bastante batida ao longo da história da igreja, que acredita, na verdade, que tanto o Filho quanto o Pai são modos de Deus, chamado de modalismo ou sabelianismo, porque foi proposta por um teólogo chamado Sabélio. O sabelianismo, ele acredita que, na verdade, tanto o Filho quanto o Espírito são formas de um Deus único, não um Deus separado do Deus Pai. Tá? Mas isso aí é assunto para heresiologia.
Por último, nós iremos mostrar por que o Espírito Santo é tão indispensável à vida e comunhão do cristão. Tá? Sua Bíblia, vamos para João, capítulo 14, versículos de 25 a 27. Para todos os efeitos, eu estou usando a tradução da Nova Versão Internacional, salvo indicação contrária, tá? João capítulo 14. Eu quero ler 2 versículos. Para aqueles que são mais novos, nós temos, tá, uma playlist lá no YouTube sobre o Evangelho de João. 1 Coríntios, Romanos, né? O professor Kelson deu uma aula de Romanos aí que deu a aula para chuchu, tá? Tinha capítulo que eram 2 aulas. Então vai lá, a gente tem um conteúdo vasto para você que quer aprender mais da palavra de Deus aí. Então a gente tem esse conteúdo disponibilizado. Também temos, eu não sei se a aula sobre Tiago foi gravada, foi, né? Também temos uma exposição na carta Tiago, que é boníssima, tá? Muito bom mesmo. Então, João, o Evangelho, capítulo 14, versículo 25, 26 e 27. Diz assim: tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Se os irmãos quiserem deixar aberto aí, a gente vai já trabalhar esse texto, tá? Já. Por atributo, entendemos o que? As peculiaridades e ou as características que um determinado ser possui. Por exemplo, ser alto. Aristóteles dizia que ser alto é uma característica acidental. Você poderia ser baixo. Nasce com você, mas poderia não ter nascido com você. Isso é um atributo, é aquilo que a gente predica de um ser humano. Você olha para a pessoa, olha, fulano é alto, fulano é baixo, fulano é magro, fulano é isso. Então, baixo, alto, irrepreensível é uma qualidade moral, também uma característica. Fulano tem uma conduta ilibada, fulano tem uma conduta irrepreensível. Então, a maioria das teologias que eu consultei, e eu consultei algumas, em geral, consagram um trecho ou um capítulo para falar da pessoalidade do Espírito Santo, que é, veja só, pessoalidade, um atributo. Nós não somos uma árvore, nós somos um ser humano. Tá? A árvore vive, mas o ser humano vive de uma maneira diferente da árvore. Tem vida na árvore, mas a árvore não pensa que está viva, a gente pensa. A gente se dobra sobre si e pensa. Isso a gente chama de reflexão. Tá? Então, por que geralmente as teologias onde a doutrina do Espírito Santo está lá, começa sempre falando que o Espírito Santo é uma pessoa? Por pelo menos 4 razões. Primeiro, porque em comparação às pessoas do Pai e do Filho, o Espírito parece impessoal. Parece, tá? E a gente vai já ver isso. Segundo, a Bíblia utiliza muitos símbolos que parecem sugerir uma certa impessoalidade do Espírito. Fôlego, fogo, azeite, água, especialmente água no Evangelho de João. Então, assim, parece não ser um ser, mas alguma emanação, uma força. Bem, os símbolos apontam uma realidade maior do que ele mesmo. Né? A gente estudou João aqui e via que João usa, por exemplo, 7 sinais. O sinal é sempre um apontamento de uma coisa maior do que o próprio sinal. Então, assim, o símbolo é uma representação, seja tipológica ou não, como acontece, por exemplo, no Antigo Testamento, com fogo, com azeite, etc. Por exemplo, em Atos, capítulo 2, a descida do Espírito Santo, o símbolo ali é poder. Foram vistas línguas como é figura de linguagem, língua portuguesa, como de fogo, tá? Então, terceira razão, né? Nem sempre
o Espírito Santo é mencionado nas saudações que citam o Pai e o Filho. Só para citar aí 1 Tessalonicenses 3,11, que o próprio Deus, o nosso Pai e o nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Mas, se a gente for para Mateus, e eu vou citar esse texto ao longo da nossa exposição, 28:19, o Espírito Santo aparece naquela menção. Então, assim, isso é uma das razões pelas quais a gente precisa de uma doutrina para uniformizar o entendimento do Espírito Santo. Aqui eu me lembro, né, do que um grande teólogo batista, ele fala na teologia sistemática, me fugiu o nome agora. Não, escreveu a teologia sistemática aqui, me fugiu o nome agora. Eu já trouxe ele até aqui, mas enfim, Millard Erickson. Boa. Millard Erickson, ele lembra uma coisa interessante na sua teologia sistemática, que o problema com a doutrina do Espírito Santo é que todas as vezes, ou na grande maioria das vezes que o Espírito Santo aparece, ele aparece relacionado fazendo alguma coisa ou relacionado a algo. Isso dificulta a uniformização de uma doutrina da pessoa do Espírito Santo. Mas a gente tem, e nós temos as bases bíblicas para isso, tá? Quarta razão, boa parte das citações que falam do Espírito Santo o relacionam a algo. Eu até coloquei isso aqui. Por quê? O Espírito está fazendo, capacitando, como no Antigo Testamento, que capacitava reis, empoderava os profetas, né? Inspirava os reis, os poetas, né? Os salmos, alguns salmos inspirados que Davi compôs. Então, assim, a gente tem o Espírito Santo no Antigo Testamento de maneira mais limitada. Nem todo mundo tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo era especificamente derramado sobre algumas pessoas que estavam cumprindo ali algumas funções. Se a gente pegar o período da pré-monarquia de Israel, período dos juízes, alguns reis, Sansão, Débora, Ibsan, Tola, Jair e por aí vai, eles assumiam um posto, o Espírito Santo vinha sobre eles recebiam a capacitação e aí eles julgavam Israel, e aí Israel vivia um tempo de paz. Quando aquele juiz morria, a nação voltava para a idolatria, para o pecado, e aí tinha que começar tudo de novo. Mas na nova aliança, o Espírito é derramado sobre todas as pessoas. Não para ser uma habitação temporária, mas para ser agora um Espírito permanente. Agora a gente tem o Espírito de Deus em nossas vidas, ele é Deus em nós, e nós vivemos nessa expectativa de um dia reencontrar o nosso Senhor. E o Espírito nos anima e também nos auxilia em nossas fraquezas. Ou seja, não há mais privilegiados na nova aliança. Todo mundo aqui agora tem um véu rasgado e um acesso livre a Deus, porque agora o Pai, por meio do Filho, nos deu a oportunidade de nos aproximarmos dele, sem sermos destruídos, sem sermos mortos, porque na antiga aliança nem todo mundo podia atravessar o véu que separava o santo do lugar santíssimo, tá? Então agora a gente pode, porque o Espírito nos dá essa liberdade, e onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Vamos voltar para o texto lá? João 14, versículos 25, 26 e 27. Primeira coisa, João 14 é o início de um bloco de capítulos chamado de discursos de despedida, né? Que se estende até o capítulo 17. Então, 14, aí a gente tem o 16 e o 17. O 15 ali é uma espécie de intervalo, né? Por quê? Jesus está prestes a encerrar a sua jornada terrena com os discípulos. O capítulo 14 é o início, é a antecipação, é, se vocês quiserem, um prenúncio da despedida de Jesus. Então, em João 14, dos versículos de 1 a 4 aí, o que a gente tem é Jesus confortando o coração dos discípulos, porque diante da notícia de que ele ia partir, os discípulos então ficaram com o coração pesado. Nem toda despedida é uma despedida alegre, né? Algumas despedidas marcam profundamente a gente. Jesus estava prestes a encerrar o seu ministério com os discípulos, e, apesar de ter passado esse longo tempo, 3 anos, há muito tempo, os discípulos ainda eram incipientes, inexperientes.
com relação a muitas coisas. Isso significa dizer que não é o tempo de igreja que determina a sua maturidade. Tem gente que tem 20 anos na igreja e nem sabe como é que Jesus morreu. Mas é a sua sede, o seu desejo, a sua vontade de conhecer a obra daquele que te salvou. Então, tempo de igreja não determina absolutamente nada, embora a igreja seja importante. Tá? Então, assim, não meça o seu tempo de intimidade com Deus com o tempo de crente. Tem gente que tem 10 anos e nunca experimentou nada de Deus. Tem gente que tem e está vivendo no ápice da experiência espiritual, numa profundidade com Deus. Porque tempo de igreja não mede nada. Tá? Então, e aí, um dos discípulos, Tomé, eu adoro Tomé, irmãos. Não só porque faz perguntas, tá? Mas porque Tomé é tipo Pedro, ele é assim espontâneo. De repente ele ele vai lá e questiona Jesus, ele inquire Jesus acerca do caminho. Senhor, primeiro que eu não sei para onde você vai. Segundo que eu não conheço o caminho. Então está meio difícil aí, você está dizendo de um caminho. Eu não sei nem o caminho, nem sei para onde você vai. Jesus, em resposta a Tomé, ele diz 3 coisas importantes. Então, Tomé pergunta, Jesus dá uma resposta tríplice a Tomé. Primeiro, está aí nos versículos 7 a 14, onde isso é desenvolvido. Primeira coisa, Jesus é o caminho. Segundo, Jesus é a verdade. Terceiro, Jesus é a vida. Primeiro, Jesus é o caminho. E veja, essa resposta de Jesus é desenvolvida no capítulo 14 de João. Se vocês observarem aí, Jesus como caminho é desenvolvido aí dos versículos 7 até o 14. E é interessante isso por quê? Porque o que Jesus está dizendo é que não existe acesso a Deus por meio da lei. Não existe caminho a Deus por meio do esforço próprio. Não existe acesso, ninguém chega a Deus sem Jesus Cristo. E é interessante, Jesus disse, sem mim, vocês não podem fazer nada. E Jesus disse, ninguém vem ao Pai, vem, não é vai, tá? Porque vai todo mundo, tá? Não vamos prestar conta com ele, todo mundo vai. Agora vem para o Pai só por meio de Jesus. Então Jesus é o caminho, aquele que aponta a direção para onde a gente deve ir. E quem está em Jesus, agora eu vou retomar João capítulo 10, Jesus como bom pastor, tem alimento para a sua alma. Entrará, comerá e sairá. Então Jesus é o caminho, sem o qual ninguém vai. Ninguém chega, ninguém atravessa. Jesus é condição indispensável. Mas Jesus também é a verdade. Por quê? Jesus não veio falar de si. Jesus veio falar do Pai. Jesus é a palavra de Deus que se fez carne. Portanto, ele não fala de si. Jesus disse, minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Portanto, Jesus não veio falar de si. Jesus veio dar testemunho daquele que o enviou. Em terceiro lugar, Jesus é a vida. Só há vida em Jesus, porque só há vida em Deus. Qualquer coisa fora de Jesus não é vida, é não vida. Portanto, quando a gente vem para o reino de Deus, portanto, quando a gente crê em Jesus, a gente saiu da morte para a vida. Porque nós estamos em pecados e delitos, até que Deus faça o divórcio entre inferno e pecado. Como dizia Charles Spurgeon. Então, quando Deus faz isso, aí a gente recebe, a gente passa a viver plenamente. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Versículo que é citado aí até por cachaceiro, mas que as pessoas às vezes não sabem a profundidade do que isso significa. Tá? Tendo esse panorama, a gente percebe então que Jesus direciona agora, e é a partir do 14 até o final do Evangelho de João, até o 21, que Jesus passa agora a redirecionar, João passa, melhor dizendo, redirecionar todo o foco à pessoa do
Espírito Santo, e é aqui que isso nos interessa significativamente. Primeira coisa, Jesus faz uma afirmação interessante, aí no versículo 25, melhor, no 26. João, capítulo 14, versículo 26. A primeira coisa que ele diz aí é, mas o conselheiro, que é, né, a tradução da expressão grega parácletos. Para, em grego, ao lado, kletos, presença. Presença que está ao lado. Eugene Peterson traduz isso por presença consoladora na Bíblia dele, a mensagem. O que é uma excelente tradução, tá? Auxiliador. Por quê? Os discípulos, Jesus está indo, os discípulos temem ficar só, e a promessa que Jesus faz é, mas o Consolador. Por quê? Porque muita coisa ainda precisava ser aperfeiçoada nos discípulos. Jesus precisa ir, porque ele vai dizer isso no 16, se ele não for, o Espírito não vem. E eu gosto da expressão que Jesus usa, que é outro Consolador. Porque Jesus também é Consolador. Porque Jesus também é intercessor. Porque Jesus é o nosso auxiliador. Então isso é muito interessante. No texto que a gente está vendo aqui, o Espírito vem porque os discípulos temiam ficar sós. E aí ele vem para ser essa presença. Esse alguém não só que vai estar com eles para terminar o que eles começaram, o processo para que eles sejam enviados, mas também para que a partida de Jesus não fosse um tormento para eles, mas um momento de alegria, tal qual a mulher que está à beira de ter um filho, que é a metáfora que Jesus vai usar no capítulo 16. Mas aí ele usa uma outra expressão, mas o Espírito, o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará. Eu gosto dessa expressão. O texto grego aqui é didaxei. Didaxei significa ensinar no tempo presente e futuro, que vem da expressão grega didaskalos, que é um mestre. Toda vez que a palavra mestre aparece no Novo Testamento, a palavra grega ali é didaskalos. Didáskalo é alguém que ensina uma didascalia, uma doutrina, um ensinamento. Então, o Espírito Santo aqui é chamado de ensinador. É aquele que ensina e explica a vontade de Deus. Porque muitas coisas não estavam claras para os discípulos, como muitas vezes muitas coisas não estão claras para nós, a menos que o Espírito de Deus nos ajude a entender. Eu convivi com um pastor, amigo meu, durante 8 anos, congregamos juntos. Ele era o professor da escola bíblica, e ele tinha um trauma com uma tradução ruim, não sei se de 1 João, que diz, aquele que peca é filho do diabo, alguma coisa assim, lá em 1 João. E aí, 10 anos para tentar entender isso. Ele vivia o mesmo martírio que Lutero, com relação à vida espiritual. Certa feita eu falei, pastor, eu ganhei esse exemplar da Bíblia aqui, mas eu tenho uma igual em casa. Você não quer, não? Era uma tradução. Ele tinha uma Almeida corrigida e era uma ARA, Almeida Revista Atualizada. E lá na ARA diz assim, aquele que vive na prática do pecado, ele assim, meu Deus, foi o Espírito Santo, porque eu estou há 7 anos tentando entender isso aqui, agora tudo faz sentido. Falei, se eu precisar de uma tradução melhor, está vendo? O Espírito Santo ensinando o Senhor que nem sempre nem sempre precisa quebrar a cabeça com aquilo. Então, ele ficou muito feliz, né? Muito feliz. Era um professor, assim, apesar de não ter frequentado um seminário, era alguém que lia muito, era alguém de uma cabeça, assim, muito abençoada. Ele ficou muito feliz. Né? E a gente fala assim, muitas vezes a gente lê um texto da Bíblia que não faz sentido para nós, até que o Espírito Santo nos ajude. Opa, o sentido desse texto é assim. Então, o Espírito Santo ele tem esse papel, né, de hermeneuta, né, de nos fazer entender a vontade de Deus com relação a determinados textos da Bíblia. Né? Por isso que é tão importante
na hora que a gente está estudando, fazendo devocional, levar em consideração que a gente está na constante presença do autor da Bíblia ali, naquele momento. Portanto, a Bíblia é esse livro que a gente lê na companhia do autor. Tá? Então, isso é muito interessante com relação ao papel do Espírito Santo. E isso vai ser acentuado no livro de Atos, né? Quando o Espírito vem, você pega Pedro, né? Pedro não tinha uma formação assim acadêmica. Ele era primeiro galileu. Os galileus, já falei aqui na aula passada, eles tinham um sotaque muito carregado, tipo o cara do interior de Minas Gerais, lá do interior de São Paulo, que fala porta. Então, o sotaque dos galileus os denunciava. Mas Pedro faz uma exposição da Bíblia tão profunda, irmãos, tão bíblica, que 3.000 pessoas aceitam Jesus. Um homem que não tinha uma formação, era um pescador, truculento muitas vezes, mas que numa pregação, mais de 3.000 almas se rendem a Jesus. Como é que você explica isso? O meu, do Espírito Santo. Você pode ter o melhor sermão, irmãos. Aquele sermão assim, performático, né? Como disse uma certa pessoa tentando me elogiar, não sei se foi me elogiar, disse, nossa, que sermão bom. Pena que eu não entendi, mas era bonito. Então pode acontecer isso, sabe? Você seleciona as melhores palavras do vernáculo para trazer um sermão assim, todo performático. Mas às vezes as pessoas não entendem. Então, Pedro mostra para nós que até um homem simples com Deus é alguém que pode chegar longe. Dwight Lima Moody, um homem que não era das letras. Certa vez estava pregando próximo da catedral onde o Charles Spurgeon era pastor, e uma multidão no palanque, ele numa multidão começou a pregar. E apareceu um filósofo que é, sabidamente, ateu. E ele chega no meio da palestra, o Moody estava pregando, e alguém perguntou, o que você está fazendo aqui, você é ateu? Olha, eu não acredito no que ele está falando, mas ele acredita. E arrebatava pessoas com a pregação. Outro homem que também não era das letras, mas era de uma profundidade, A.W. Tozer. Convidado por muitas universidades para dar aula. Não era um homem das letras. Não tem um currículo assim, tipo um dos grandes teólogos como John Wesley, que era um catedrático. Mas era um homem cheio da graça de Deus. Então, queridos, o que faz a diferença na vida de um homem é o Espírito Santo. Você pode ser homem das letras, cursar as melhores universidades desse país, fazer o seu mestrado lá no Trinity College, no Westminster Seminary, você pode ser quem for. Se o Espírito Santo não vier no seu sermão, não tem jeito. É o que o Wesley dizia, né? Ponham fogo nos seus sermões, ou ponham os seus sermões no fogo. Porque o que quebra o coração do pecador não é só a mensagem eloquente, a mensagem empoderada pelo Espírito de Deus. E é isso que é o papel do didáscalos, do mestre. O Espírito Santo vai fazer você entregar a mensagem, porque a gente só é carteira, a mensagem não é nossa. Então seja fiel, viu? Terceiro, ele fala aí que o Espírito Santo, agora vai lá para o 15:26. João 15:26 aí, ó. Perceba aqui, quando vier o conselheiro, de novo a palavra aí, conselheiro, Paráclitos, que eu enviarei a você da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará. Essa expressão testemunhará que aparece aí, que é o verbo marturel, que dá origem a martírio, que é a palavra que dá origem a Marte, né? É alguém que vem falar em nome de, é alguém que tem procuração para falar em nome de. Então, assim como o Filho testemunha do Pai, o Espírito testemunha do Filho. Isso é muito interessante. Essa dinâmica dentro da Trindade. Então, Jesus deixa o Espírito que vai ensinar, que vai estar próximo, mas também que vai dar testemunho, que vai fazer uma apologia, ou seja, uma defesa a respeito de Jesus Cristo. Então, isso é interessantíssimo. Vamos tratar propriamente agora dos atributos do Espírito Santo. Eu queria começar com esse aí, ó, pessoalidade.
Como pessoa, o Espírito Santo possui algumas características que comprovam a sua natureza pessoal. Primeiro, inteligência, tá? Que varia de pessoa para pessoa. Uns são mais, outros são menos, né? Mas todo mundo é dotado de quociente de inteligência, ou QI, tá? Veja aí 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. Deus, porém, o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Ora, não dá para avaliar a inteligência, por exemplo, da lei da gravidade, porque ela é uma coisa impessoal. Isso mostra que o Espírito não pode ser um ser impessoal, mas uma pessoa, porque ele tem inteligência. Ele tem essa capacidade de inteligir, né? Segundo, tem vontade também. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, só para contextualizar os irmãos, capítulo 12 de 1 Coríntios, que vai 12, 13 e 14, 13 sobre o amor, 14 Paulo conclui toda a sua preleção sobre os dons, tá? No 12 aí ele está organizando a igreja de Corinto, que está um pouco bagunçada com relação à repartição dos dons. E aí Paulo diz, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui, cada um como quer. Ou seja, dá para lembrar, e eu vou refrescar novamente a cabeça dos irmãos, em 1 Coríntios, ou em Corinto, melhor dizendo, havia um culto, né, um pouco complicado, a liturgia era um pouco bagunçada. Alguns irmãos buscavam um dom mais do que o outro, em especial o dom de línguas. Então, começou uma desorganização na liturgia da igreja. Paulo escreve, corrigindo os irmãos a respeito de como eles deviam fazer o culto, e lembra que quem distribui os dons é o Espírito Santo, de acordo com a necessidade. E eu vou falar de um testemunho público. Durante 5 anos eu convivi com uma moça, muito dedicada a Deus, que se martirizava muitas vezes, porque não era batizada, ela é batizada com o Espírito Santo, mas não falava em línguas. Então ela vivia assim martírio. Certa feita, num aconselhamento para jovens, que a gente fazia aos sábados, eu conversei com ela, né, junto com outras jovens amigas dela lá, e disse, você já parou para pensar que às vezes você quer uma coisa e o Espírito Santo quer outra? Você já pensou quantas pessoas aqui na nossa igreja falam em línguas? Quantas pessoas dos jovens aqui precisam de um abraço e de um conselho? De repente, o que você precisa pedir a ele não é falar em língua, mas uma palavra de sabedoria. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um propósito de orar nesse sentido para ver se o Espírito muda aí essa engrenagem. Então, uma semana orando, 2, 3, passou um mês. Ela veio muito feliz, nossa, eu estou tão feliz, sabe? A gente estava passando por uma situação, essa jovem aqui na escola, ela estava quase cometendo suicídio, aí a gente deu uma palavra para ela, e no outro dia ela perguntou se podia vir na nossa igreja visitar. Ou seja, o que a gente aprende aí? Às vezes a gente está orando por uma coisa que a necessidade na comunhão, porque os dons é para edificação do corpo, e não de quem fala, tá? Não é para benefício próprio, é para benefício da igreja. Às vezes a necessidade não é o dom de línguas, é a palavra de sabedoria, é o dom de cura, é o aconselhamento. Então assim, quem faz isso é o Espírito, que sonda a igreja. Porque, lembremos nós, a igreja não é de ninguém a não ser de Jesus, tá? Não é um dono. Embora tenha um registro lá, um CNPJ, o dono mesmo não tem CNPJ, que é Deus. Então, isso mostra que o Espírito tem vontade. Como, por exemplo, na primeira viagem missionária de Paulo, lá na igreja da Psídia, da Síria, veja só o que acontece em Atos capítulo 13, versículo 2. Quanto adoravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Veja, ele expressa a sua vontade. Tinham outros apóstolos ali, muitos outros. Mas o Espírito quis separar Paulo e Barnabé para aquilo que ele iria fazer, mostrando expressamente que o Espírito tem vontade própria,
tá? Então, uma força não tem vontade. Ela age pelo curso da natureza. Mas o Espírito, porque é uma pessoa, ele possui vontade, tá? Terceiro, amor. Veja o que Paulo diz em Romanos capítulo 15, versículo 30. Peço a vocês, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim na minha luta, orando a Deus em meu favor. O Espírito também tem amor, e é o amor com que ele compartilha conosco. E veja, às vezes a gente limita a ação do Espírito Santo. Eu vim de uma igreja batista onde eu congreguei, que tinha um sério problema, semelhante à igreja de Filipenses. Para quem não sabe, a igreja de Filipenses era uma igreja dividida, tá? Tinham duas irmãs lá que pensavam o evangelho de modo diferente, dividiu a igreja. Apesar de ser a igreja que Paulo mais fala de alegria, era uma igreja dividida. Doutrinariamente, cada um pensava de um jeito, tá? Depois você lê lá Filipenses. E na nossa igreja tinha um problema semelhante, né? Uma irmã tinha uma compreensão de um jeito, e o irmão tinha compreensão do outro. Então, onde um estava, o outro não estava. Todo mundo via aquilo, todo mundo ignorava. Eu, né, meio assim, pentelhão, falei, não pode estar certo isso. Todo mundo está vendo isso, até o pastor, chamei o pastor, que eu não era, na verdade eu acho que eu era auxiliar. Falei, está acontecendo isso, faremos o quê? Já fui assim, sabe? Uma ousadia danada, né? Doido para pegar um banco. Vamos fazer assim, assado? Vamos chamar essas duas pessoas. No dia do culto de ensino, o senhor não vai dar o culto de ensino, eu vou dar o culto de ensino, e a gente vai deixar a Bíblia falar aqui, e o Espírito Santo vai resolver. Fechou? Né? Tá bom, ele falou assim, eu gosto da sua ousadia. Falei, vamos fazer isso. Fizemos um culto de ensino, né? Convidamos as duas pessoas. Pela primeira vez, depois de muito tempo, sentaram junto, e a gente ministrou, eu acho que, Carta da Reconciliação. Falei sobre Filemon no culto. Lá pelas tantas, né, um abaixou a cabeça, o outro também, as lágrimas começaram a descer. Eu falei, está funcionando, está vendo? Ao final, chamamos os dois e oramos. Depois, os dois passaram a liderar o grupo de jovens. Eu deixei o grupo, né, e eles passaram, então, a liderar o grupo de jovens da nossa igreja. Por quê? Porque essas coisas, irmãos, podem dividir o corpo de Cristo. Eu tenho divergência com os outros professores aqui, com relação a muitos pontos doutrinários, mas eu não posso fazer das minhas divergências condição para para rachar o corpo de Cristo. Esse é o problema com muitas igrejas. Aí o cara se rebela, vai e abre a igreja de frente. É assim ou não? Muitas igrejas se abrem porque o cara não quer se submeter a um pastor. Né? Uma vez eu abri, para minha infelicidade, por isso que eu não abro mais caixinha no Instagram, uma pessoa falou assim, você pode me pastorear? Não existe pastorado online. Se você quiser um pastor, procure a igreja. Grosso assim, mesmo grosso, sabe? Tipo cano de 50. Tem coisa, irmão, que só funciona assim, ó. No tete a tete, no face to face, né? No face a face. Então, assim, eu já sou assim. Porque, assim, vai subindo um negócio assim, da ponta do pé até o último fio de cabelo. Por isso que eu não abro. Tem cada coisa que a gente recebe. Um dia eu vou compartilhar os prints das coisas que a gente recebe aí. Vocês vão sentir mais vontade de orar pela igreja. Bondade. A gente destaca pouco esse aspecto do Espírito Santo, mas é interessante, irmãos. Tem um texto lá de Neemias capítulo 9, versículo 20, que diz assim, deste o teu bom espírito para instruí-los, não retiveste o teu maná que os alimentava e deste-lhes água para matar a sede. Bondade é essa que o Espírito tem e compartilha. Percebam que quase todos os atributos citados aqui, o Espírito compartilha conosco. Por quê? É um desafio o exercício da bondade, porque a nossa mente está sempre desconfiando da bondade que a gente faz. Vai fazer o quê? Por quê? Então, essas barreiras, quem quebra é o Espírito Santo, para nos tornar pessoas melhores. Então, esse é um aspecto interessante. Um outro é tristeza. Veja, eu nunca vi a força da natureza, eu nunca vi a lei da gravidade ficando triste. Você já ficou? Né? Sabe?
a lei de Newton, terceira lei de Newton, ficando triste, você já viu? Não vejo. Tá? Mas o Espírito Santo fica triste. E Paulo faz uma ressalva aqui, para que a gente não entristeça o Espírito Santo. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, ele diz assim, ó, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, isso prova que o Espírito não é uma força, mas uma pessoa. E a gente está vendo aqui atributos que só uma pessoa tem, como é ficar triste, né? Sabe aquele sentimento que você tem quando você olha o seu contra-cheque e vê o tanto de desconto que tem? Então, esse sentimento de tristeza, então, mais ou menos isso. Só que é muito mais profundo. Vamos falar da divindade? A realidade tende a ser decepcionante, né? Já dizia o Thanos, né? Vamos falar aqui da divindade do Espírito? Além de dotado de personalidade, o Espírito Santo também é um ser divino. Não uma emanação, mas um ser divino tal qual o Pai e o Filho, coigual e consubstancial. Vamos ver essas características? Primeira característica, ele é criador. Ele é criador como o Pai é criador. E se você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo, no versículo 2, o Espírito está lá, envolvido no processo da criação. Jó 33,4 diz assim, ó, o Espírito de Deus me fez, o fôlego do Todo-Poderoso me dá vida. Então, o Espírito também cria. No Antigo Testamento, ou no Primeiro Testamento, ou na Antiga Aliança, você pode usar qualquer um dessas nomenclaturas, ele estava envolvido no processo da criação do cosmos, do mundo. Na Nova Aliança, ele está envolvido no processo da criação do novo crente. Quando o Espírito nos coloca, nos batiza no corpo de Cristo, é Ele que está encarregado de nos tornar uma nova criação em Deus. E não existe mudar de vida sem uma mudança de mente. E é o Espírito Santo quem muda a nossa mente, quem convence do pecado, da morte e do juízo. É Ele que faz esse processo. Se Ele não trabalhar, as coisas não caminham, tá? Eu esqueci de passar a lista aqui. Eu vou falando. Anotem aí, tá? Primeiro, então, Ele é criador. Segundo, Ele é onisciente, tá? Veja só, que são atributos exclusivos, né? Que a gente sempre pensa em relação a Deus. Mas o Espírito também detém esses atributos, tá? O Espírito Santo. Veja só aí, Deus, porém, revelou, e já citei esse texto, a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, pois quem conhece os pensamentos do homem é no seu espírito do homem, que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, a gente poderia citar também o Salmo 139, versos 7, 8, 9, 10, né? O Espírito a gente pode, na verdade eu vou citar esse texto falando da onipresença do Espírito Santo, tá? Então, terceiro, o Espírito também é onipotente. Veja Lucas, capítulo 1, versículo 35. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Isso aqui na concepção miraculosa de Maria. O Espírito vem e a engravida e a fecunda. Essa ação do Espírito Santo mostra que só um ser onipotente é capaz de fazer isso. Que vai contra todas as leis biológicas que a gente conhece. Tá? Fisiológicas, eu diria. Né? A gente sabe que o processo de uma mulher engravidar tem certas leis fixas na natureza, estabelecidas. Só que a ação do Espírito vai, na verdade, na contramão disso. E Maria engravida. Tá? Quarto, é onipresente. Davi, no Salmo 139, ou melhor, o salmista no 139, na verdade, a autoria desse salmo é desconhecida, embora alguns achem que fora escrito por Esdras, o sacerdote, tá? Mas a autoria do Salmo 139 é desconhecida. Diz assim, ó,
para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, Sheol inferno, pode ser sepultura, tá? Enfim. Também lá estás. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Salmo 139, versos 7, 8, 9 e 10. E, não menos importante, o Espírito Santo é Deus. Deus, com Deus é um grande, sabe? Deus. Como o Pai é Deus, como o Filho é Deus. Lembra desse episódio? Atos capítulo 5, versículos 3 e 4. Então, Pedro perguntou, Ananias, como Satanás encheu o seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? O texto não está completo, mas o texto continua. Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Ou seja, para Pedro e para a Escritura, para o Novo Testamento, o Espírito Santo é Deus. Então, quando eu estava falando sobre as falácias pneumatológicas, eu falei sobre o testemunho de Jeová, né, em que o Espírito Santo, na verdade, para testemunho de Jeová, não é Deus. Assim como o Filho não é Deus como o Pai, né, como Jeová. Eu dizia que para eles é uma espécie de emanação, de força que vem de Deus. Força criadora. Mas, na verdade, não. A Bíblia está dizendo que o Espírito Santo é Deus. Pensa, faz, cria, realiza. E isso está claro aqui no texto. Então, a gente precisa levar isso em consideração. Quando nós nos relacionamos com a Trindade, nós nos relacionamos com o Pai, nós nos relacionamos com o Filho, nós nos relacionamos com o Espírito, que é Deus como Deus, que é Deus como Pai, que é Deus como Filho. Tá? A gente explica a Trindade? Não, mas nem tudo que a gente não consegue explicar não significa que seja verdadeiro. Né? Tem uma obra chamada A Trindade, escrita por Santo Agostinho. Agostinho passou 10 anos para escrever esse livro. Né? E no trecho, finalzinho da obra, ele diz assim, ó, portanto, se você entendeu a Trindade, não é a Trindade. É uma excelente forma de concluir um TCC, sabe? Se você não entendeu meu trabalho, então você não é capaz. É o tipo de humor machadiano, né? O Machado de Assis, lá na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, diz assim, então, leitor, a responsabilidade por não entender aquilo que está escrito assim é tua. Eu gostaria de colocar isso na introdução do meu trabalho de monografia. Se o senhor não entender, a culpa é do senhor, examinador. Né? Então, ele é eterno, tá? E digo, isso aqui é interessante, porque ele não é gerado, não é procedente, ele é eterno. Tá? Mais do que isso, ele detém essa peculiaridade que só Deus detém, de ser eterno, como Deus é eterno. Tá? Tem uma aula aqui, eu não lembro agora o tempo que eu dei, eu falava sobre atributos comunicáveis e incomunicáveis. Né? Aqueles atributos que Deus comunica com as criaturas e aqueles atributos que Deus não comunica. Eternidade é um desses. Né? Porque a alma do homem é imortal, e aí existe uma briga entre imortalistas e aniquilacionistas. Em geral, os evangélicos são imortalistas. Geralmente, adventistas e outros por aí são aniquilacionistas. O que significa isso? Para eles, a morte, quando o homem morre, o espírito ou a alma morre também. Tá? Então, não haverá um castigo eterno. Para os adventistas, tá? Para nós, e de acordo com a Bíblia, depois que o homem morre, Jesus disse que haverá uma vida, se morreu sem Cristo, de tormento eterno. O que você entende por eterno? Eterno para todo sempre, meu amigo. Tormento, Deus vai infligir tormento contra aqueles que foram infiéis. Não há algo como uma espécie de morte e acabou. Não, isso aí é o ateísmo. O ateísmo acredita que acabou aqui. Morreu, acabou. Na verdade, depois que o homem morre,
segue-se um período aí. Se morreu com Cristo, maravilha. Se morreu sem Cristo, você vai padecer, porque você teve todas as oportunidades da vida para seguir, para aceitar o Filho de Deus. Então não cremos porque a Bíblia não diz. Pregamos porque a Bíblia diz. O homem, se morrer sem Cristo, sofrerá eternamente. Então veja aí, o Espírito é eterno. Olha só, Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purifica a nossa consciência de atos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Isso é interessante, porque quando a gente for falar mais à frente sobre a obra do Espírito Santo, é interessante a gente destacar que o Espírito é eterno, né? Não porque eternidade, quando a gente está falando das pessoas divinas, tem um grau maior, né? Uma coisa é a sabedoria do homem, outra coisa é a sabedoria de Deus, que é sempre numa potência infinita, tá? Sétimo e último, né? Eu não consegui mais superar o 7 lá do Apocalipse. Você já pensou nessa última aula, 7 pontos, agora mais 7, tá vendo? Ele é o santificador dos crentes. Isso é importante, irmãos, porque você pode ser uma pessoa assim que faz ascetismo, práticas de jejuns para mortificar a carne, mas se o Espírito Santo não fizer a obra de santificação na sua vida, não vai, né? Você é capaz de tirar um monge do sério, tá? Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Significa, irmão, que quando o Espírito está na gente, a gente nunca peca? Pelo contrário, né? Tem uma compreensão desse texto, né, muito ligada ao metodismo, né, chamado de perfeccionismo, né, e o pastor Euler poderia explicar muito mais isso, porque conhece o metodismo melhor do que eu, mas o Wesley acreditava, né, que o homem poderia alcançar um grau de perfeição moral, né, porque uma vez que o Espírito Santo capacitava esse homem, ele podia fugir de suas paixões terrenas, tá? Isso aí é discussão para outro momento. Significa o quê? Ser um filho de Deus, ser passivo de todas as paixões possíveis e, dependendo de como é seu dia, você acorda bem ou não, né? Isso significa, portanto, se o Espírito está em mim, eu paro de pecar? Não, eu sou convencido de que aquela obra que eu fiz deve ser corrigida, tá? Às vezes, eu preciso pedir perdão para uma pessoa que eu tenho uma certa mágoa há, sei lá, 5 anos. Mas nunca encarei de frente. Porque assim, por que o perdão dói tanto, irmãos? Falando de alguém que teve que perdoar muita gente, tá? E muita gente mesmo. Porque a gente sempre está pensando assim, quem fez é que devia vir. A gente está sempre quantificando o problema de alguém para que alguém venha. Não, mas quem errou foi ele. Então, essa é a beleza do perdão. A gente perdoa a gente que não merece. E a gente perdoa, muitas vezes, gente que, na sinceridade do seu coração, você não queria nem ver. Então, essa harmonia quem faz é o Espírito Santo. Se não fizer, um almoço de churrasco pode ser assim, um dia de churrasco pode ser um dia terrível. Convidar os parentes pode ser uma coisa tenebrosa. Meu Deus, aquele parente vem de novo. Ô povo folgado. Então, a gente consegue viver liberto do desejo da carne, porque agora a gente não é mais escravo do pecado. Todo aquele que pega, vai explicar João, se torna escravo, porque a prática o catapulta a viver debaixo daquela opressão, tá? E, queridos, existem pessoas oprimidas, tá? Muita gente oprimida, tá? E não caia na loucura aqui, e eu vou deixar isso claro, né? Não é que toda doença é uma opressão, tá? Tem muita gente, especialmente da teologia da prosperidade, que associa demônios a doenças, certas doenças, né? Mas existem pessoas que vivem oprimidas por uma vida que no passado foi ruim, mas ela não se sente perdoada hoje, por uma palavra que ela ouviu e ela não conseguiu se libertar mais. Mas, querido, querida, se você vive isso, Jesus já te libertou dessa opressão.
Seu currículo está limpo. Aí uma vez uma pessoa me procurou, falou assim, aí eu estou tão triste, eu não me sinto perdoada. E tive um dia ruim nesse dia, viu, irmão? Falei, se Jesus te perdoou, e se o perdão de Jesus não é capaz de apagar a tua mágoa, não tem nada mais que apague, minha irmã. Se você não se sente perdoada, você é melhor do que Jesus, porque Ele já perdoou o que você fez. Então, ou você é melhor do que Jesus, ou você passa agora a viver debaixo do perdão de Deus, experimentando novidade de vida, saindo dessa escória que te leva para trás, vivendo para frente. Saia debaixo dessa opressão. Jesus já liberou uma palavra a teu respeito. Você está livre disso. Viva. Então, queridos, pois a carne, continua o texto, deseja o que é contra o espírito que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Nem sempre isso é uma coisa muito simples, nem sempre viver em comunhão é uma coisa fácil. Tá? Uma vez eu fiz uma brincadeira na igreja, né? Não aqui, na igreja de onde eu vim. Falei, pastor, você quer conhecer os seus obreiros? Põe o futebol aí com os irmãos. Rapaz, o pastor ficou escandalizado com o futebol. Lá pelas tantas o time começou a perder feio lá e os irmãos começaram a falar umas palavras. Eu falei assim, pastor, já li a Bíblia várias vezes, não conheço esse versículo que ele citou aí não. Eram umas coisas esquisitas, né? Mas enfim. O Andreas Kostenberg e o Scott Swenner, ele nessa obra que eu considero a melhor sobre o assunto, tá? Trindade e o Evangelho de João. Pai, Filho e Espírito, a Trindade e o Evangelho de João. Em língua portuguesa eu considero o estudo mais completo, tá? Nem muito simples, está ali para um intermediário avançado esse texto. Ele diz o seguinte sobre essa ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é do Pai e do Filho, veja só. Não feito nem gerado, mas procedente. Contudo, João não tenta explicar esse mistério. Pelo contrário, ele simplesmente dá testemunho do Deus único, Pai, Filho e Espírito, para que também possamos entrar no amor do Pai, pelo Filho, na comunhão do Espírito. Mateus 28, 19 diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Como introdução e como um apanhado geral do que nós vimos aqui. O progresso, o avanço de uma igreja, o progresso, o avanço de um cristão, acontece mediante a vida, a comunhão que ele tem com o Espírito Santo de Deus. Nos lugares onde o Espírito Santo de Deus está, há avanço, há quebrantamento, há perdão, há comunhão, há vida com Deus, há progresso, há avanço, há melhorias, porque sem o Espírito de Deus as coisas ficam mecanizadas. Nosso culto, nosso louvor, nosso sacrifício, tudo parece um grande peso. Então, o que faz com que a liturgia, o louvor, o sermão se torne algo palatável para nós, é o Espírito Santo que nos constrange. Que mostra para nós que, opa, peraí, porque às vezes você já prestou atenção assim, esse sermão é tão bom, fulano não está aqui, né? A gente gosta de direcionar para a pessoa. Fulano bem que podia ouvir esse sermão, mas Deus só fala com quem está presente. Se precisa corrigir a tua vida, põe a tua vida em xeque, meu querido. Corrija ali. Se o sermão diz para você mudar, muda. Porque Deus está falando contigo. Se Ele quisesse exortar as outras pessoas, Ele exortaria outra pessoa. Aprenda isso. Então, queridos, estamos aí nessa caminhada e que o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo nos ajude nessa longa caminhada. Que enquanto Jesus não voltar, nós estamos aqui pelo reino, a favor do reino, lutando como um reino. Então que Deus nos dê a graça
e a capacidade de suportar os dias difíceis, sabendo que não estamos sós, mesmo que todos nos abandonem. Amém? Deus abençoe os irmãos.